Oi pessoal, tudo bem? Hoje então trouxe para vocês uma temática que envolve a questão do valor a si e em contraposição ao valor de mercado dentro das relações, né? Tendo aí o mercado, claro que, né, um conceito voltado ao mercado de relações, vamos dizer assim. Então toda vez que a gente falar mercado aqui vai ser nesse sentido, né? Não é no mercado no sentido econômico propriamente, né? Embora possamos traçar assim alguns paralelos entre tais coisas, e não à toa é justamente chamado de mercado das relações, né? Já fiz outros vídeos sobre isso, quem quiser ver aí sobre mercado de relações e daí em diante, pode assistir no canal, assim como mais vídeos sobre questão da valoração, valor, né? A axiologia é um tema que me interessa bastante e é impossível hoje em dia você querer abordar as coisas de uma perspectiva filosófica sem passar pelos problemas que envolvem valor, certo? Então, mais uma vez trago isso aqui, só que agora de uma outra perspectiva e segundo um novo problema, que é justamente a problemática que eu percebo que nasce da confusão e da incapacidade de ver as diferenças justamente entre valor a si e valor dentro do mercado de relações, ou seja, o valor basicamente que o indivíduo dá a si mesmo e o valor que lhe é atribuído dentro deste mercado das relações ou até mesmo na sociedade em geral. Então, muito é discutido em vários canais justamente sobre as consequências disso, mas quase nunca é abordado o fundamento disso. Então é isso que eu quero trazer aqui, embora possamos sim fazer aí um espelhamento, né, dessa questão teórica que eu vou abordar, para pensar depois essas consequências que geralmente são abordadas nos canais. Ou seja, uma dessas consequências é, por exemplo, muitas mulheres, né, no geral são mais mulheres, mas também homens podem fazer isso, né, que acabam dando um valor a si que não corresponde a um valor de mercado de relações. E, portanto, por exemplo, não anseiam ficar solteiras, mas acabam solteiras a longo prazo, justamente porque não perceberam essa diferença, certo? O homem também pode fazer isso, embora para ele a problemática seja diversa da mulher, em função de vários fatores, né? Seja a hipergamia ou outras questões aí que vão complexificar muito no que se trata da diferença do sexo aí nessa questão do mercado de relações, né? Aqui não é o assunto propriamente esse, que também já abordei em outros vídeos, mas eu vou passar, né, por esses assuntos também ao longo aqui da explanação. E então vamos explicar, né, aí o fundamento dessas questões para então jogar uma luz sobre as consequências disso, que é o que está acontecendo na realidade e que muitos canais aí estão abordando e daí em diante, certo? Então, primeiramente, começo eu elenquei 8 pontos aqui em um texto para vocês, então vou ler ali os tópicos, né, e discutir com vocês alguns desses tópicos. Então, o primeiro é o seguinte: o valor a si é formado através das conquistas e vivências, o que se extrai disso e o que permanece. Há a influência, ou há influências, né, do valor que outros deram ao indivíduo ao longo de sua vida, por exemplo, seus pais. Mas isso não esgota tal valor, pois mesmo o valor alheio, ou seja, desses pais, por exemplo, ou amigos, né, quem o absorve e reinterpreta é o próprio indivíduo único. Então aqui basicamente eu estou querendo aí, assim como no ponto 2 que eu vou também ler aqui, conceituar a questão do valor a si, certo? Questões que estão dentro disso que podemos chamar de valor a si, ou seja, o valor a si é formado através das conquistas e vivências do indivíduo, né? Então, isso aí é uma coisa que vai diferenciá-lo justamente de um valor dentro do mercado de relações. Por quê? Porque essas vivências e essas conquistas do indivíduo dentro da realidade e para consigo mesmo, elas são desconhecidas das outras pessoas. E, portanto, esse valor a si, se ele for fundamentado em cima dessas coisas, ele, então, vai se deslocar desse valor de mercado. Certo? Por quê? Porque só você, enquanto indivíduo, conhece aquilo que você mesmo teve como experiência contínua de vida. Então, nessa medida, só você mesmo pode valorar isso. E é justamente desta unicidade de valoração individual que se tem uma oposição entre o valor a si e um valor alheio, vamos dizer assim, certo?
porque ninguém mais vai conhecer essa sua trajetória, inclusive o seu desenvolvimento interno, né, enquanto sujeito, como você mesmo, né? Então, quem pode gerar esse valor é só você, e não ninguém mais. E ainda, né, que haja uma influência, por exemplo, os pais na infância, né, tem toda uma psicologia voltada a isso, a psicanálise, etc., né, vai tentar mostrar como que o valor dos pais ao filho, quando ele principalmente é bebê ou criança, vai justamente determinar esta autovaloração do indivíduo ao longo da vida, certo? Mas isso também acaba sendo secundário, porque, como eu disse ali, pois mesmo o valor alheio, quem o absorve e reinterpreta é o próprio indivíduo. Então, ele já é algo secundário, vamos dizer assim, porque ele vai receber esse valor de outro, né, de uma segunda mão, vamos dizer assim, e quem está o interpretando é ele mesmo. Então, mesmo que haja uma influência, de fato há, com certeza, né, uma influência inclusive grande, né, do valor alheio sobre o indivíduo, em todo caso, em última instância, é ele próprio que está reinterpretando e absorvendo aquilo ali, né, enquanto indivíduo. Ponto 2, ainda sobre o conceito, né, a conceituação e tal de valor a si. O valor a si se diferencia do valor no mercado de relações pela qualidade e continuidade. Apenas o indivíduo tem conhecimento do encadeamento dos fatos de sua vida que se acumulam. Já o valor do mercado é contextual e dado subjetivamente por aqueles que nada conhecem sobre a continuidade da vivência desse indivíduo e que pode ser dela extraído. Então, basicamente, é o que eu tinha falado antes, mais resumidamente, certo? Em outras palavras, né? Mas basicamente é isso. Ou seja, apenas o indivíduo tem acesso, né, à qualidade das suas próprias vivências e à continuidade delas no tempo. Então, por isso ele consegue fazer ele tem uma visão de si, um julgamento de si que vai ser sempre diferente dos outros. Então é por isso que ele consegue estabelecer essa valoração a si, digamos assim, né, de um modo desvinculado, muitas vezes, dessa valoração alheia, né? E como vamos ver aqui para frente, não necessariamente essa visão, este valor do indivíduo também está correto só porque é dele, né? Assim como a valoração alheia também não quer dizer que seja sempre errado só porque é alheia, né? Ou certo e daí em diante, tá? Pois bem, então, número 3, dado aí já o que é o valor a si, acredito que por essas diferenciações vocês tenham pegado bem aí o que consiste isso, no que consiste isso, né? Então, o terceiro ponto seria: o valor a si nasce do jogo de poder interno. O valor no mercado de relações nasce do jogo de poder externo. Então, basicamente, né, por existir essa dualidade em nós, ou seja, um jogo de poder interno. O que é esse jogo de poder interno? É o jogo do poder do indivíduo com ele mesmo, certo? Ou seja, não é ele com ele mesmo, porque ele é uno, né? Uma das coisas que eu digo em termos egóicos é justamente isso. Existe uma unidade egóica do ser, né? Ele não é dois, ele não está separado, né? Como as filosofias dualistas desde Platão e a questão religiosa também propõe, né? Uma questão de uma separação. Não. Na minha concepção, o indivíduo ele é um todo singular, certo? E precisamente por isso ele é um ente egóico, né? Justamente porque ele é um todo singular, digamos assim, e tudo que ele vai expressar depende desse todo, né? Não depende de uma coisa completamente separada dentro dele, né? Tipo corpo e intelecto, né? Na verdade está tudo junto, né? E a gente separa teoricamente, mas na realidade dos fatos isso se expressa como um poder uno, né? Dentro da realidade, vamos dizer assim. A gente que teoricamente vem posteriormente e tenta separar essas coisas para compreender, mas não quer dizer que na realidade isso se dê, né? Seu cérebro está trabalhando junto do seu corpo e daí em diante. Um sem o outro não teria justamente aquela ação determinada, né? Então, o valor assim nasce do preponderantemente ou predominantemente, vamos dizer assim, de um jogo de poder interno, certo? Então, o indivíduo com esses conflitos internos, com também um certo equilíbrio de questões internas, né, ele vai conseguir julgar a si mesmo. Se esse jogo de poder estiver muito dissonante dentro dele, por exemplo, ele vai ter um julgamento errado sobre si. Ele pode, por exemplo, ser um narcisista grandioso, que vai julgar a si mesmo como um novo Napoleão, por exemplo, que vai dominar o mundo e daí em diante, né, sem que ele tenha nenhum poder para isso. Nessa medida, é este jogo de poder interno que está completamente desbalanceado, né, e é para isso que existe, por exemplo,
questões dentro da psicologia, vão tentar resolver isso para o indivíduo, daí em diante. E daí em diante, né? O jogo de poder externo, por outro lado, quer dizer, o valor no mercado de relações nasce do jogo de poder externo. Então, você tem esse jogo de poder externo dentro deste mercado, né? E digamos que esse valor se estabelece nesse processo, né? No processo do desenvolvimento desses poderes dentro desses mercados, certo? Então, o desbalanceamento, o desequilíbrio de um poder muito grande vai ocasionar o desequilíbrio dos valores também. Então, alguém que tem muito poder dentro do mercado de relações, por exemplo, ele vai desequilibrar a balança em termos valorativos, certo? Então, muitas pessoas vão valorar ele ou ela, né, dentro daquele mercado ali, devido a determinados poderes que estão atuando aí. Por exemplo, poder, a questão estética. Eu já fiz uma análise sobre isso em vídeos de poucas semanas atrás, ou de um mês atrás, alguma coisa assim, 2 meses, justamente sobre o que? Vontade de poder e beleza, ou cratologia estética. Né? Cratologia, ciência do poder, estética, ciência do sensível, né? E do belo, e etc. Então, ou seja, essas questões estão ligadas. Então, a estética ela também é um meio de poder a mais, digamos assim. Então, quem também tem uma estética favorável vai desbalancear este jogo de poder interno a este mercado de relações. Quarto ponto, este jogo de poder externo, isto é, que pressupõe outros indivíduos, cria os valores no mercado de relações. Então, a criação desses valores está estabelecida por esse jogo de poder, né? Porque não é exatamente uma pessoa apenas que cria o valor, né? Claro que o indivíduo é que está valorando ali, são indivíduos valorando, né? Só que, devido a justamente uma valoração simultânea e esse jogo de poderes, né? Os valores de uns acabam influenciando os outros. E daí você tem, por exemplo, uma moda, né? Que seria o quê? Muitas pessoas valorando de uma maneira que pressupõe certa conformidade durante a própria valoração, certo? Então, nem todas as valorações são totalmente subjetivas no sentido assim, cada um pensa algo do nada da sua cabeça. Não, as valorações elas vão se tornando como que intercomunicáveis, né, nesse jogo de poder desse mercado, então acaba se estabelecendo aí algumas questões um pouco mais contínuas, né, algumas constantes, vamos dizer assim, né? Então, você tem muitas variáveis, mas você também tem muitas constantes, certo? Então, é justamente por isso que a gente consegue analisar, julgar, por exemplo, tal pessoa é mais bonita que outras pessoas, nem diante. Por quê? Porque você tem uma certa continuidade ali, ou uma certa constância nas avaliações de várias pessoas. Então, é por isso que a gente consegue numerar, inclusive, a questão do VSM só é possível a partir disso, né? Se não houvesse nada constante nessas valorações, por mais que elas sejam subjetivas, não haveria nem a possibilidade de uma avaliação do VSM daí em diante, certo? Então, tudo isso já é uma condição de possibilidade do próprio VSM, né? Dessa própria teoria, né? Por assim dizer. Então, continuando. Este jogo de poder externo, isto é, que pressupõe os indivíduos, cria os valores no mercado de relações. Um dos meios de tal poder tem a ver com a utilidade alheia, entre aspas, né? Porque é um termo muito incorreto politicamente, vamos dizer assim, a utilidade do outro, né? Mas aqui eu não estou tomando ele nesse sentido negativo, mas como apenas, né, utilidade do outro, não no sentido, né, o outro é uma coisa que é útil, né? Não necessariamente nesse sentido, mas, né, porque não tem uma outra palavra que seja mais clara, talvez, né, que utilidade. Então, um dos meios de tal poder tem a ver com a utilidade alheia, isto é, o fato de valorarmos segundo o que os outros podem nos oferecer. Então, quando entra o outro, né, quando sai dessa esfera do valor a si, passa do valor dos outros pelos outros, ou do valor dos outros a outros, né, a gente tem essa utilidade enquanto uma variável muito importante aí, certo? Que ela não necessariamente existia anteriormente, apenas no valor a si. Por quê? Porque os outros, ou as pessoas, passam a nos julgar, né, segundo o que a gente pode oferecer para elas, certo? Nem que for uma coisa mínima, né? Não necessariamente é só uma coisa materialista, no sentido, o outro pode oferecer dinheiro, ou sexo, ou alguma coisa assim. Não necessariamente isso, né?
pode ser uma coisa mínima. Você pode, por exemplo, conversar com um colega, um amigo teu, né? Você está o quê? Oferecendo para ele uma conversa. Então você tem uma utilidade que é a utilidade de alguém que pode conversar, por exemplo. Então, né, por isso que esse conceito de utilidade ele vale para tudo, né? Ele abrange tudo quando a gente o expande, digamos assim, porque não é necessariamente apenas vinculado a essas questões mais, entre aspas, materiais, né? Então, valorando segundo que os outros podem oferecer, o que naturalmente não é algo apenas racional, mas perpassa necessidades instintivas, impulsos e daí em diante. Então, o que eu quero dizer aqui também é que nem sempre só porque a utilidade a gente deve tomar esse conceito no sentido racional da coisa, ou seja, a utilidade é como se a pessoa estivesse ali matematizando tudo e friamente ela calculasse a utilidade. Não. Por exemplo, a pessoa... Por exemplo, um bebê, né? Ele tem ali um instinto para se alimentar, certo? Ele não está calculando nada friamente. E, no entanto, a comida é algo útil para ele. Ou seja, é útil para satisfazer aquele instinto dele, sem que ele calcule nada friamente e racionalmente. Então, não necessariamente utilidade está ligada a algo racional também. Temos que pensar nisso. Por quê? Porque quando se trata de mercado de relações, não é apenas a racionalidade que está ali dentro em jogo, certo? Pelo contrário, muitas vezes, justamente por estar atrás de questões emocionais, sentimentais daí em diante, que vão estar envolvidas nisso aí, na maioria das vezes, tudo isso essa utilidade está em prol de algo não racional. Né? Número 5. Um dos problemas atuais, uma vez explicado tudo isso, agora eu vou entrar propriamente aí nas confusões que se fazem entre esses dois tipos de valor, né? Um dos problemas atuais mora justamente não apenas na incapacidade dessa separação e compreensão de ambos tipos de valores e processos, mas de uma maneira mais específica na confusão entre o valor a si e o valor dentro do mercado de relações. De modo a, por exemplo, atribuir dentro de tal mercado o mesmo valor que se atribui fora dele. Então aqui começa essa problemática, ou seja, muitas dessas consequências que a gente vê aí, o pessoal postando e as pessoas discutindo aí em diante, nasce disso aqui, ou seja, tem isso aqui como um fundamento, ou seja, a incapacidade da separação e da compreensão da separação, né, do valor a si e do valor dentro do mercado de relações como coisas distintas. Né? Ou, ao contrário, ou seja, de outro modo, de outro lado, a gente tem essa outra coisa, que é querer valorar a si próprio tal como os outros te valoram dentro de tal mercado. Ou seja, essa confusão ela pode gerar duas coisas. Né? Então, de um lado, mais uma vez, né, só para solidificar aí o conceito. Então, de um lado, a gente tem o problema dessa confusão entre o valor a si e o valor do outro, né? De se atribuir dentro do mercado o mesmo valor que se atribui fora dele. Então aqui tem a primeira confusão. E a segunda confusão é querer valorar a si tal como os outros te valoram dentro do mercado. Ou seja, fazer o caminho oposto. Né? Então basicamente temos essas duas confusões aí atualmente e então dela se derivam muitos dos fatos que estamos vendo aí diante de nós, né? Dos problemas advindos dentro do mercado de relações daí em diante. Então, número 6. Do primeiro caso, ou seja, do caso das pessoas que atribuem, né, dentro do mercado o mesmo valor que atribuem a si, dentro desse primeiro caso, costuma advir a incompreensão da ineficácia dos próprios atos. Ou seja, a pessoa não sabe por que ela está agindo e está se dando mal ali dentro, né? Geralmente em prol de se estabelecer relações amorosas. E aqui eu dou um exemplo, que é o exemplo também que eu dei lá no início. Por exemplo, a mulher que fica solteira justamente por dar um valor a si dentro do mercado superior dar um valor a si dentro do mercado superior àquele que os outros demandam. E, portanto, confunde os tipos de valores. Né? Ou seja, muitas mulheres atualmente estão solteiras porque subiram a régua e junto com a questão ideológica e daí em diante, né, acabam que aquele valor que elas aprenderam a dar a si mesmas, através de coaches, às vezes, até mesmo psicólogos podem fazer isso, né, ou seja, fazer com que a pessoa dê a si mesmo um valor ainda maior, né, quase uma coisa narcísica mesmo, né, e a pessoa, ao invés de simplesmente deixar aquilo com ela mesma, ela leva
para dentro do mercado de relações. Então, ela quer que a pessoa de dentro desse mercado demande o que ela própria demanda de si, ou mais precisamente, que a pessoa dê para ela o valor que ela atribui a si mesma, né? Então, é um grande problema, né? E o homem também pode fazer isso, né? Embora, como eu disse, às vezes vão se gerar consequências distintas aí dentro do mercado de relações, mas, né, nada impede que também o homem possa dar este valor, né, de um modo, enfim, de um modo que complexifique essa questão no sentido negativo, né? Ou seja, que ele cria uma rede ilusória de valoração, vamos dizer assim, porque o que se cria aí nesse caso é isso, ou seja, porque as pessoas não atingem seus fins, porque elas estão valorando-se diferentemente do que é demandado, né? E colocando isso dentro das relações, né, sem fazer essa separação. Ou seja, eu me valoro de um jeito, mas as pessoas talvez me valorem de outro, e daí em diante, né? Então, se do primeiro caso costuma advir isso, do segundo caso, ou seja, no caso da pessoa, né, daquela que valora a si própria tal como os outros a valoram dentro do mercado, ou seja, desse segundo caso, geralmente advém questões negativas de cunho psicológico, como a baixa autoestima e afins, né, podendo a longo prazo conduzir, por exemplo, a depressão e daí em diante. Então, desse segundo caso, costuma advir muitos problemas psicológicos contemporâneos, né? Por quê? Porque aí a pessoa, ao invés de ela fortalecer o seu eu, digamos assim, que é uma outra questão que eu vou colocar aqui, né, e fazer justamente esta autovaloração, né, de uma forma justa, dado a sua própria experiência de vida, ela quer buscar essa valoração na valoração alheia, ou seja, na valoração que as pessoas estão dando para ela dentro deste mercado de relações. Então, como essa valoração tende a muitas vezes ser baixa, né, o que acontece com a autoestima da pessoa? Vai decrescendo, né, e a longo prazo pode conduzir a coisas mais severas aí, né? Então, quer dizer, esta incapacidade, essa confusão da questão valorativa, ela é de fato uma das causas de muitos desses problemas, né? Número 7, como lidar, então, né, uma vez que compreendemos isso aí, essa diferença e os problemas que podem causar, né, como lidar de maneira, então, positiva com tais questões? A primeira solução consiste em compreender de forma clara a distinção entre tais tipos de valores. Cabe a nós não apenas não confundi-los de modo teórico, mas, sobretudo, equilibrá-los de modo prático. O que eu quero dizer com isso? Que não apenas a gente tem que fazer esse exercício que eu estou fazendo aqui com vocês, ou seja, compreender essa distinção de um modo teórico, né? Mas a gente tem que o quê? Tentar equilibrar esses tipos na prática. Então, é na prática de vida mesmo, né? Tudo isso aqui parece uma coisa muito teórica, mas o que é preciso aqui como uma solução, digamos assim, né, ou pelo menos uma pequena solução, vamos dizer assim, é um equilíbrio de modo prático, né? Isto é, conforme eu continuo escrevendo, de um lado é preciso fortalecimento do eu, por exemplo, a partir de preceitos que eu chamo de egóicos, certo? Aqui no canal, a fim de criar uma valoração própria forte o suficiente, junto com uma consciência do eu, e assim nem se julgar abaixo ou acima de um valor justo a si próprio. De outro lado, é necessário perceber que o valor a si fora do mercado não precisa depender do valor de si dentro do mercado. Então, essas distinções têm que estarem, né, bem claras para a gente conseguir atingir isso, né, essa solução primeira, digamos assim. E aí eu continuo. Ponto 8, que é o último. O valor a si, por outro lado, pode ser equilibrado justamente com o valor que é dado no mercado. De modo que o valor alheio negativo pode servir como algo positivo no sentido de não fazer o indivíduo se fechar numa valoração própria narcísica e completamente alheia a tudo. Ou seja, basicamente, né, se a gente também só criar um espelhamento dos valores, uma autovaloração completamente fora do mundo, né, que não tem nada a ver com o que as outras pessoas também estão julgando, ou de como até mesmo as pessoas se julgam a si próprias e daí em diante, né, a gente pode cair no problema de se chegar, né, a questões quase narcísicas mesmo. Ou seja, uma pessoa que se julga de um modo completamente diferente, distinto, e que, portanto, está fora de tudo, né? Está fora do mundo. Ela se julga a si própria muito mais do que é. Assim como aquele que se julga muito menos do que é. Então, toda a questão aqui é o que? É uma questão de equilíbrio, certo?
E é exatamente o ponto que eu chego no final. Portanto, também neste assunto, a solução se trata de um sadio equilíbrio. Mais precisamente, os limites do ego e do poder debatem entre si, dentro do indivíduo, a fim de chegar a um acordo. E tal acordo consiste em semelhante equilíbrio. Então, se a gente pensar bem do que se trata isso aí, né? São os limites do ego, né? Os limites desse eu, né? Do fortalecimento do eu e daí em diante, e do poder, certo? Que estão debatendo-se dentro do indivíduo, porque aquilo que chega para ele também chega enquanto um poder exterior, né? E está limitando o ego dele. De outro modo, ele, dentro de si próprio, também está percebendo esses limites do eu, né? Até onde ele pode ir, ó, até onde ele pode se valorar e daí em diante. E é justamente esse debate entre esse poder e estes limites do ego é que o indivíduo tem que conseguir chegar a um certo equilíbrio, né? De modo que ele não seja nem tão afetado pelo que está no exterior e nem, de acordo com o seu interior, se julgar muito altamente ou muito de forma muito baixa, vamos dizer assim, e portanto chegar a uma insuficiência, a uma baixa autoestima e daí em diante. Então, é basicamente isso. E isso aí vai ajudar o que? O indivíduo também a, quando ele, dentro desse mercado de relações, ter frustrações, ele compreender que muitas vezes isso não interessa tanto, né? Porque esse valor que as outras pessoas estão dando não é o valor que ele dá a si próprio. Então há uma distinção aí. E também ele vai aprender a não exagerar esse valor quando ele quer lidar com outras pessoas, seja em relações amorosas ou não, né? Caso ele queira se destacar dentro desse mercado de relações, daí em diante, ou não, ou só num sentido social, com amigos e daí em diante, né? Ele tem que saber o que? Ponderar esses pontos, né? E sabe, diferenciando, eu acredito, essas coisas, teoricamente ele consegue estabelecer um melhor equilíbrio na prática. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Espero que isso aí tenha aberto alguns pontos aí para a gente também pensar mais para frente novas questões. E deixem os comentários, críticas, o que acharam. E é isso, tá? Quem não conhece aí meu último livro publicado, Verso a Diverso, também deixo aí na descrição do vídeo, tá? Para vocês darem uma olhada, assim como os outros livros. E agradeço aos inscritos que têm mandado mensagem também sobre o livro, né? Falando que gostaram e tudo. E agradeço a todo mundo aí que, né, me acompanha também nas outras redes. Quem não conhece meu canal de música, né, Thiago Perdigão, com TH, né, Thiago Perdigão Music, que é onde eu posto aí algumas de minhas composições musicais. Quem quiser me seguir por lá também, até para ajudar ali o canal a dar uma crescida e tal. Sinta-se à vontade. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.